Miqueias, governantes de Naum, depois de Jonas, que é mais conhecido, Miqueias. Miqueias capítulo 5. Capítulo 5, versículo 2. Diz assim: todo mundo conseguiu achar? Miqueias? Amém? E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar com o grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor nos entregará até o tempo em que a que está com dores de parto estiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. No comecinho do versículo 5 diz assim: e ele será a nossa paz. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, peço que as crianças venham até aqui à frente. Marina, pode vir. Traz a Laura junto. Para que a gente possa dar uma introdução às nossas crianças a respeito da palavra do Senhor. Pode ficar tudo à frente. Isso. É a igreja das meninas, meu Deus. Então hoje, as meninas sabem sobre. Então hoje a gente vai falar mais sobre o Natal. Sabe sobre o que é o Natal, Marina? Sobre o quê? Sobre Jesus, exatamente. A gente vai falar sobre como o Natal anuncia uma boa notícia para nós. Sobre como o Natal traz esperança para nós. Mesmo quando as crianças ficam tristes. Né, Yasmin? Já ficou triste? Não sei. Já ficou triste quando o papai e a mamãe ficam bravos? Natal significa luz e esperança. Mesmo quando a gente fica triste. Mesmo quando a gente fica confuso. Mesmo quando o nosso coração fica amargurado. Não entende porque o papai e a mamãe estão chamando a atenção. Mas sempre para o nosso bem. A gente acabou de ler um trecho da Sagrada Escritura que Deus estava chamando a atenção de um povo que não entendeu até ouvir a notícia sobre o Natal. E é bom demais comemorar o Natal. Não é só pelo presente. E a gente não recebe coisas porque foi um bom menino ou uma boa menina, mas é porque Deus nos deu algo de graça, mesmo a gente sendo desobediente. Mesmo que os papais e mamães, que às vezes também são desobedientes com Deus, Deus nos dá presente. Nos deu o seu Filho, o Senhor Jesus. Amém? Então, quando vocês sentirem medo, se sentirem com o coração doloroso, porque o papai e a mamãe se chamou a atenção, lembre-se que o Senhor Jesus é luz para o papai e a mamãe também, e para vocês, e dá esperança. Amém? Vamos orar para nossas crianças? Amado Deus, nós rogamos por essas vidas. Nós sabemos que elas têm dificuldade de entender a palavra do Senhor quando ela é explicada, quando ela é pregada, mas o Senhor nos dá a graça de nos preocupar com nossas crianças, para que elas entendam que o Senhor é suficiente, que o Senhor é o libertador do coração delas, que o Senhor pode converter o coração delas o mais breve possível, fazer com que elas amem o Senhor mais do que os pais delas amam. Que o Senhor dê essa graça, Deus, para um mundo que jaz no maligno, que elas possam entender que o Senhor é suficiente e que a luz do Natal sempre anuncia um recomeço para a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, papais, mamães. Deus abençoe. Deus abençoe.
Então, Miqueias, no capítulo 5, verso 2 até o 5a. Nós lemos a palavra de Deus, que é inerrante, que é infalível. E nós vamos continuar falando sobre o Natal hoje. E que data preciosa, que data maravilhosa. Em especial é a que eu mais gosto, viu? É a que eu mais gosto. Eu amo o Natal. Eu amo sempre a minha expectativa que chegasse o Natal. Sempre. Não tive muitos natais bons, porque minha família tinha a tradição de ir para os bailes, né? E eu ficava na casa dos outros. Então, eu ficava na expectativa, mas ficava na casa dos outros. Mas mesmo assim, era sempre uma expectativa maravilhosa de passar o Natal. E não era só porque ia ganhar presente, não era só por isso. Mas o Natal é lindo, né? Até para quem não entende nada. Por exemplo, tem muita gente que vai entender o Natal apenas como algo social, né? É coisa da empresa, que a gente faz amigo secreto, que a gente faz uma confraternização, e vai ter sempre essa mentalidade. Outros vão entender que é uma parte de festejar, porque gostam daquilo de comer junto, de estar junto. E outros vão ser como crianças, que aguardam com firme expectativa o Natal, que amam o Natal e nem sabem o que é. Eu acho que essa última deve ser a expectativa do nosso coração, como criança. E Jesus disse que era para nós sermos como crianças, confiar nele como crianças, amar ele como crianças. Porque a maturidade vai nos deixando duro, vai nos deixando sem expectativa do Natal. O Natal sempre vira uma função para algumas pessoas, até momento de discórdia, de briga, né? Vamos arrumar isso aqui, ninguém trouxe isso, aquilo. Às vezes o marido e a mulher vão ficar brigados no dia do Natal, por conta da organização, é com a tua família ou é com a minha? É no dia do Natal ou é na véspera? Aquilo que era para ser um momento de alegria vira um momento de confusão enorme. E meus irmãos, quando o Natal vai chegando, a gente vai separando como o ano passou rápido. Não é o 31 de dezembro que anuncia que o ano passou rápido, é o Natal. A gente começa já a pensar, já é Natal, o ano passou rápido demais. É quando a gente já começa a fazer planos para o ano seguinte, a analisar o nosso ano que passou. É por causa do Natal, essa luz que o Natal traz para nós, faz a gente começar a analisar tudo. Olha, o que eu fiz, o que eu não fiz, eu errei aqui, meu ano foi desperdiçado ou não, meu ano até que foi bom. O Natal sempre é esse pontinho de recomeço para nós. Esse pontinho de começar a planejar a nossa vida para 2026. Ou a gente fez isso em 2024. Parece que foi ontem, passou muito rápido. E se foi. E junto com isso, veio uma reflexão de como nós somos engolidos pelo tempo. A gente é engolido pelo tempo. O tempo passa rápido demais. A gente tenta agarrar ele com as mãos e quando vê, passou. A gente faz planejamentos do dia e a gente não consegue dar conta. Imagina para o ano. A gente começa a fazer essa reflexão e a gente se pega tão pequeno, né? Porque foram tantas falhas, tantas coisas que passou e a gente não conseguiu lidar até agora. Está acabando o ano e a gente não conseguiu lidar com as falhas de um ano inteiro. Como muitas coisas não dão certo, e não dão mesmo, porque a gente fez planos em 2024, em 2025 talvez algumas pessoas estejam terminando frustradas porque não conseguiram controlar. E a gente não está no controle. O Diego fez planos para ele, a Sabrina fez planos para ela. Talvez a Graça e o Luciano fizeram planos para eles, mas essas coisas escorrem entre os nossos dedos. Elas vão se desfazendo diante de nós e a gente percebe que a gente não está no controle. Não depende de nós, em nenhum momento depende de nós. E olha só, são promessas que a gente faz para nós mesmos e a gente não consegue cumprir. Afinal, a gente se ama, mas a gente não consegue cumprir promessas que são feitas para nós mesmos. Nem coisas tão pequenas como aquele regime que falha todos os anos. A dieta, a coisa que vai mudar minha vida, os exercícios ou os planejamentos financeiros que a gente planeja tudo. Até julho de 2026 eu acabo com as minhas dívidas. Chega em julho de 2026 e está com mais dívida. A gente não consegue cumprir nem isso. Coisas que são boas para nós, a gente não consegue cumprir. Mas nada disso que parece que nos desanima, apaga a verdade de que o Natal é uma época de recomeço. A gente vai fazer novos planos, a gente vai ter novas expectativas.
expectativas. E nós acabamos de ler um texto que estava anunciando o Natal para a tribo de Judá. O povo que estava sofrendo por todos os anos, que ignorou Deus, que fizeram planos sem consultar Deus, sem se envolver com Deus. E nós, em 2025, colocamos muitas coisas que Deus ficou de fora. E o Natal de 2025 está anunciando sim para nós um recomeço. Como naquela época anunciou para Judá um recomeço, o Natal de hoje, do ano passado, ou de 2026, vai anunciar um recomeço. Eu sei que o número 2026 não muda nada, porque as coisas não partem do zero. O casamento não vai começar do zero. As dívidas elas não vão ser canceladas porque virou ano. Os problemas não vão ser apagados porque simplesmente mudou de dezembro para janeiro. Eles vão continuar lá. Mas tudo envolve a disposição do nosso coração, a inclinação da nossa mente, em quem nós vamos confiar. O problema que tinha Judá, nós também temos. Eu quero dar um contexto rapidamente sobre essa carta de Miqueias, muitas vezes ignorada por muitos de nós. Nós realmente não lemos Miqueias, e quando a gente lê correndo para passar rápido. Miqueias viveu no mesmo tempo que o profeta Isaías, esse a gente gosta, né? Tem muitas profecias sobre Jesus, mas eles profetizavam juntos, Miqueias e Isaías. Dois homens que eram o megafone de Deus. Eles anunciavam que Deus mandaria sua ira contra o pecado, que eles seriam atingidos por muitos povos, como os assírios e os babilônios. Isso ia acontecer por causa do pecado, porque eles foram negligentes. Miqueias tem só 7 capítulos, é rapidinho de ler. Tem 19 profecias organizadas em 3 ciclos, do capítulo 1 até o 2, do 3 até o 5, do 6 até o 7. E todos eles começam de um jeito muito ruim. Sempre começam com a parte amarga, mas termina com esperança. É assim que é dividido esses ciclos. Miqueias começa falando de algo ruim, mas termina com esperança. E o que isso faz a gente lembrar? Do Evangelho. O Evangelho começa anunciando que todos nós somos pecadores, que nós estamos perdidos, que a gente não consegue obedecer a Deus, que a gente não tem favor nenhum de Deus se depender de nós, que nossas obras não podem nos salvar, e a gente fica todo perdido. Mas o Evangelho termina com a doçura da esperança que Cristo veio resolver todos esses problemas. E Miqueias faz igualzinho, isso que Jesus nem havia pisado na terra. Meus irmãos, antes um pouco, no capítulo 4, do versículo 9 ao 13, Miqueias está dizendo o seguinte: vocês vão sofrer como uma mulher que está com dores de parto. Esse tempo ainda vai acontecer, né? E as mulheres aqui que têm filhos, né, sabem a respeito da dor de parto. Eu lembro quando a dona Bia teve dor de parto. Então, a dor de parto é bem intensa. Mas quando nasce, passa. É aquele velho jargão, é como arrancar com a mão. E é isso aí mesmo. E a única coisa que fica é a alegria de ter agora o filho nos braços, né? Porque passou aquela dor. E Miqueias está dizendo: vocês vão ficar com dor por um tempo, mas essa dor vai passar. Então essa profecia já anunciava o nascimento do Messias. E nós vamos reler o versículo 2 e 3. E diante dessa breve introdução, meus irmãos, há algo que eu quero que vocês entendam nessa manhã. Que o Natal anuncia que Cristo é suficiente. E nós vamos aprender isso em 2 lições. Cristo é suficiente mesmo na nossa fraqueza. E outra coisa que nós vamos aprender é que Cristo é suficiente para nos dar esperança. Cristo é suficiente no meio das fraquezas de cada um de nós. E no meio das nossas fraquezas, embora sejam muitos e talvez mais para uns do que para outros, Ele traz esperança. Vamos reler o versículo 2 e 3, que diz assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor te entregará até o tempo em que esta está em dores de parto e tiver dado à luz.
Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Então, meus irmãos, quem era o rei nessa época? Zedequias. Zedequias levou o povo a adorar ídolos, a adorar imagens, a construir outros deuses. Qual é a consequência disso? A queda do povo. Quando nós, ou o povo de Deus, não obedecia, nós caímos. E qual foi a consequência de Zedequias? Quando o Império Babilônico agarra ele, o Império Assírio, agarra ele, ele tem uma última imagem diante dos seus olhos. O povo sucumbindo e os seus filhos sendo mortos diante dele. Por que a última imagem? Porque eles furam os olhos dele. Eles matam os filhos dele na frente dele e furam os olhos dele. Perfuram, deixam ele cego. Mas não matam ele, deixam ele preso até o final. Até que ele morra, a última imagem que ele vem diante dele são os filhos morrendo e o povo sucumbindo. Mas nada que não tivesse sido avisado, profetizado ou anunciado por Miqueias ou pelo próprio Isaías. O povo e o profeta estão vendo tudo diante dele desmoronando, caindo. E talvez vocês já tiveram essa sensação na vida, que tudo ao seu redor está caindo, que vocês estão sendo engolidos pelos problemas que estão à sua volta. É exatamente isso que passa o povo e o profeta. O próprio profeta que está profetizando isso, ele também está passando por isso. Então, diante de tudo isso, o profeta consegue enxergar lá no final desse túnel, dessa escuridão, uma luz de justiça. Essa justiça anunciava esperança. Só tinha trevas, mas o profeta consegue enxergar lá longe uma luz brilhante, uma luz raiando, e ele começa a gritar para todo mundo: ainda tem esperança. Isso tudo vai passar. Ele começa a anunciar, começa a gritar. É Deus anunciando um recomeço para o povo. É Deus que está gritando e essa luz está brotando. Deus anuncia que agora aquela dinastia de Davi vai cair, vai sucumbir. E o próprio Isaías, que profetizava junto com ele, diz assim: a árvore de Jessé, que é o pai de Davi, foi cortada. Os reis que vieram depois de Davi, que são os filhos, os netos, os bisnetos, falharam, já era, foi-se. E por meio dessa profecia está sendo anunciado um recomeço. Porque o próprio Isaías diz assim: do tronco que sobrou de Jessé vai ter um broto novo, um recomeço. E agora Miqueias aponta para Belém. Onde é que Davi nasceu? Belém. O profeta Miqueias está dizendo de novo, de lá vai vir alguém que vai mudar toda a nossa história. Na cabeça do povo já pensava: é de Davi de novo. É de Davi. Porque o povo amava Davi. Era apaixonado por Davi. Mesmo quem não conheceu Davi sabia que ele foi um grande rei. Eles pensavam: é Davi. Davi de novo, alguém da descendência dele vai vir de novo, vai mudar a nossa história. Um novo reinado vai vir. Só que esse novo reinado que iria vir não é da carne e do sangue, mas de alguém que esse texto diz aqui que existe desde a eternidade. Aí já muda a expectativa do povo. Como assim? É alguém que sempre existiu? Sim. Miqueias está dizendo que agora quem vai reinar é de alguém que sempre existiu. E esse rei que vai vir não vai nascer em Jerusalém, em um berço de ouro, mas vai nascer num berço de palha, em Belém, na menor das cidades. Esse novo rei que vai vir, ele não vai nascer num palácio em Jerusalém, mas vai nascer numa hospedaria no meio dos animais. É diferente de tudo que as pessoas podiam imaginar ou esperar de um novo rei. Agora, enquanto ele não vem, tem dores de parto. Tem dores de parto. Tem sofrimento. Tem um mundo que está afundado no maligno. Mas por um tempo, por um breve tempo, esse povo de Judá foi entregue nas mãos dos inimigos. Até que esse rei prometido viria a chegar. Até que Maria viesse dar à luz, o povo ficou sem rei.
586 anos sem um rei, sem ninguém. Depois foi para o Império Babilônico, não teve mais rei, até que Jesus pisa na terra. O rei prometido pisa na terra. Assim como o povo, o rei e os profetas, eles viam tudo ruindo diante deles, tudo desmoronando. Talvez alguns de nós estejamos passando por coisas assim semelhantes, vendo mais um ciclo passar e a gente perdendo o controle, não conseguindo administrar nada na nossa vida, vendo o nosso coração sendo consumido e simplesmente as coisas escorrendo dentro dos nossos dedos, como alguém que tenta agarrar a água, a gente não consegue. Eu quero dizer nessa manhã, meu irmão, que apesar de tudo isso, nós vamos anunciar alguém que traz esperança, que salva você, que literalmente traz sentido para a vida, mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que a vida tenha perdido o cheiro de vida. É sobre esse que nós vamos falar. Se alguns de nós, ainda nessa manhã, estamos vendo o nosso ano terminar afundado em trevas, o Natal é um ótimo momento para olhar para Jesus. É um ótimo momento para anunciar Jesus, para nos lembrar de Jesus, que Ele já veio, que a profecia já foi cumprida. Jesus vir e pisar na terra é a garantia que Deus cumpre as promessas que Ele fez. E quando salvou cada um de vocês, Ele fez muitas promessas que já haviam sido anunciadas por profetas, pelos discípulos. Meus irmãos, nós estamos falando de um rei que se humilhou a ponto de nascer numa manjedoura e que agonizou numa cruz para alcançar cada um de nós. É sobre esse Jesus que nós estamos falando, é sobre esse Jesus que nós estamos anunciando. O que aconteceu com Judá naquela época é o retrato do que o pecado faz com a gente. Talvez muitos de nós não tenhamos caído em pecados sexuais, em pecados de trair, de mentir, mas em pecados simples de simplesmente não consultar Deus, não orar mais, não ler a Bíblia, faltar cultos, em coisas que parecem inofensivas, mas que acabam com a gente. Acabam com a gente. E a gente termina o 2025 cheio de interrogações, cheios de por quê isso aconteceu comigo, por que aquilo aconteceu comigo, por quê, até quem diz que não acredita em Deus termina o ano se perguntando por que comigo, por que não foi com ele, mas por que foi comigo? Meu irmão, o profeta está anunciando que o recomeço ia partir de uma cidade chamada Belém, tão pequena que não era nem lembrada pelas pessoas. Mas essa cidade se tornaria amada. Essa cidade se tornaria sinal de força. E repare que não foi por quem ela era. Não é porque era uma cidade rica. Não é porque era uma cidade grande. Não é porque ela tinha força de exército. Mas pelo fato e o como ela foi usada por Deus. Então não é pela tua força, Diego. Seu Jander, não é pelo que o Senhor tem. Não é pelo que a Sabrina é para a sociedade. Não é pelo que o Luciano conquista. Mas é pelo como nós somos usados por Deus. Talvez nós venhamos a fazer muito por Deus e não ser reconhecidos pelos homens. Mas o que mais importa para a Júlia é chegar naquele dia e Deus dizer para ela: eu te conheço. Noemi, eu te conheço. Não é se os homens nos conhecem. Não é se nós somos admirados pelas pessoas, mas se naquele grande dia o Senhor Jesus vai dizer: eu te conheço. Mesmo sendo pequeno, mesmo sendo entregando folhetinho na rua, mesmo sendo orando por uma pessoa ou outra, ou limpando a igreja, ou vindo aqui simplesmente culto após culto. Não é por quanto nós somos grandes dos homens, mas em como nós somos ser usados por Deus. As coisas que nós fazemos aqui, talvez não sejam lembradas pelo prefeito, pelo jornal, ou talvez ninguém venha dizer aqui para o Diego: parabéns por organizar as cadeiras, parabéns por fazer isso e aquilo. Não, as pequenas coisas que nós fazemos em nome de Jesus e para o Senhor Jesus são gravadas na eternidade, não precisa ninguém ficar sabendo. São gravadas na eternidade.
Quem tem que ficar sabendo? Lembra que a gente falou esses dias no culto, que naquele dia a gente vai chegar e o Senhor Jesus vai dizer: muito bem, servo bom e fiel, você fez isso, isso e isso. E daí a gente vai dizer: quando que eu fiz isso? E Ele vai nos defender, Ele vai apontar o que a gente fez. Agora os perdidos vão chegar: Senhor, eu fiz isso. Senhor, lembra? Lembra que eu dei soco para os pobres? Lembra que eu chegava onde todo mundo na igreja? Lembra disso? Essas pessoas perdidas vão tentar se justificar diante de Deus, mas os salvos, os eleitos, vão ser justificados diante de Deus. Vocês entendem isso? Essa é a visão de vocês hoje. Serem lembrados por Deus ou pelos homens. Belém estava quietinha. E sempre foi assim, não é porque Davi nasceu lá que o povo começou a morar lá. Quando Jesus nasceu, Belém tinha 300 habitantes só. Continuava pequenininha, miudinha. A gente não pode estar preocupado em querer ser grande diante dos homens. Não pode, meu irmão. Agora, se vocês estão com essa síndrome da pequenez, lembre-se de como você pode ser usado por Deus ainda em 2026. Lembre disso. Não perca de vista isso. Lembre que a única coisa que vai importar naquele dia é ouvir: eu te conheço. A nossa igreja aqui é pequena, mas tem ideia de como ela pode ser usada por Deus através da vida de vocês? Lembra disso? Pensa nisso. Como a nossa pequenininha igreja presbiteriana de Caçapava do Sul ainda pode ser luz para os povos, assim como Belém foi, lembrada por milhares e milhares, amada por milhares de milhões, lembrada que lá nasceu o Senhor. E o que vai nascer de nós? O que nós faremos por Caçapava do Sul? Como nós vamos servir de luz para os povos através dessa pequena igreja? Como Belém foi usada, como a igreja de Caçapava vai ser lembrada? Como as pessoas vão lembrar de nós? Da igreja que nasceu e morreu como todas as outras pessoas? Ou da igreja que nasceu e frutificou? Da igreja que fez coisas para a eternidade? Como nós vamos ser lembrados? Mesmo que aos nossos olhos tudo que a gente faz pareça pequeno, assim como o nascimento de uma criança é pequeno, todo dia nasce criança. Mas é importante para os pais, é importante para a família. O que nós fazemos é importante para quem? O que o Júnior faz lá é importante para quem? O que a Daiane faz é importante para quem? Vamos agora, meus irmãos, ler o versículo 4 e o versículo 5, na parte A do versículo 5. Nós vamos ver que o Natal anuncia que Jesus é suficiente para nos dar esperança. E o versículo 4 e 5 diz assim: Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora Ele será engrandecido até os confins da terra. E Ele será a nossa paz. Amém? Aqui nós temos já o ministério do Senhor Jesus sendo profetizado, de como vai acontecer o ministério do Senhor Jesus. Algo sobre um futuro reinado agora fica mais evidente para quem está ouvindo a profecia de Miqueias, porque as coisas que iam acontecer não estavam mais nas mãos de um rei visível. Os futuros reis, por mais de 100 anos, que ainda o povo ia ser sitiado pela Síria, por Babilônia, esses reis só iam sofrer, até Nabucodonosor chegar e acabar com tudo. Diante dessa profecia de Miqueias, ainda tinha 100 anos de sofrimento, 100 anos de aperto. O governo desse rei, que Miqueias está prometendo, seria um reinado firme, mas não com mãos de ferro, não com vara para bater no povo, não de um jeito que escravizasse o povo. Quer dizer que esse reino agora que viria, seria um reino fiel ao Senhor nosso Deus. É isso que esse texto está anunciando. Sabe o que mais anuncia? Que
que esse rei ia apacentar o seu povo como um pastor faz com as ovelhas. É isso que está anunciando. Que esse rei ia vir cuidar da Daiane e dessa criança como ovelhinhas preciosas. É isso que está anunciando. Que esse novo rei ia cuidar de Israel. O povo sabia, esse povo sabia muito bem como um pastor cuidava das suas ovelhas. Então, quando eles ouvem isso, a expectativa vai crescendo. Opa, que rei é esse? É diferente dos outros, porque um pastor anda no meio das ovelhas. Esse novo rei é o Emanuel, o Deus conosco. Esse novo rei é diferente de todos. O seu pastoreio seria confiado nas mãos do Senhor, não pela força dos homens. Uma promessa agora que é segura, que começa a queimar nos corações daqueles que ouvem isso. Afinal, agora, meus irmãos, eles estavam sem segurança nenhuma. Mulheres morrendo, homens morrendo, filhos passando fome, reis sendo preso. Então eles ouvem essa notícia, algo vai mudar. E esse rei é o rei que anda no meio do povo. Esse é o rei que nós precisamos. Esse rei, como nós lemos no versículo 5, esse rei não é aquele que traz a paz, ele é a própria paz. Olha o que diz o versículo 5: ele será a nossa paz. Ele será a nossa paz. Então, a paz não estaria no poder de um rei de Judá, nem na força dos guerreiros. Deus não ia fazer os guerreiros mudar, ficarem mais fortes. Não é isso, esse texto não está falando de nada disso. Muito menos dos ídolos que eles construíram, nada disso. Essa paz que é prometida agora ia emanar do próprio rei. Diferente de qualquer situação ou de qualquer coisa que eles tenham vivido. É muito diferente, muito mais sublime. Esse rei que não apenas está acima do povo, mas que anda entre o povo, que vive com o povo, que ama o povo. E no ano que vem, 2026, nós temos eleições aqui no Brasil. Homens e mulheres vão concorrer a governadores, deputados, senadores e a presidência. E nenhum deles é esse rei. Nenhum deles. Então, se seu candidato não ganhar, não pode frustrar sua expectativa, porque ele não é Jesus. Nenhum deles vai fazer o que Jesus pode fazer. Nenhum deles vai mudar a vida do Brasil como Jesus pode fazer. Todos esses homens e mulheres têm uma dose de ego. Todos esses homens e mulheres têm doses de orgulho. Todos esses homens e mulheres são totalmente depravados. Todos esses homens e mulheres são tão perdidos quanto nós. Todos esses homens e mulheres podem fazer tanto pelo Brasil como qualquer um de nós. Como qualquer um de nós. Então, não coloque suas esperanças nas lideranças dessa terra. Não coloque. Não coloque. Eles não podem fazer o que Jesus pode. A única coisa que nós podemos fazer é esperar por aquilo que foi prometido nesse texto. Quem foi prometido nesse texto carrega o nome de Jesus de Nazaré, porque ele não faz promessas vazias. A esperança que ele promete, meus irmãos, promove uma mudança real que deve queimar no nosso coração e daqueles que ouvem e creem nisso de fato. Em quem está a esperança de vocês a respeito dessa igreja? Em mim? No pastor Anderson? Em que as pessoas vão ouvir o Nicodemos no YouTube e vão correr para cá? Que as pessoas vão ouvir o Hernandes e vão vir correndo para cá? Não é. Nenhuma dessas pessoas é um bom pastor, nenhuma delas. Nenhuma dessas pessoas é um bom pastor, nenhuma. O bom pastor vai conduzir vocês e a família de vocês até o final. É esse bom pastor que vai levar vocês para onde vocês não conseguiriam ir seguindo esses homens e mulheres que vão concorrer no que vem. Nem para onde vocês conseguiriam ir seguindo os pastores da igreja. É só seguindo o bom pastor. Ele próprio diz
assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nós jamais faremos isso por vocês. Vocês acham que os pregadores de internet iam morrer por Diego? Nem conhecem o Diego. Aí a gente ouve os pregadores de internet que vêm aqui esperando encontrar isso aqui. Mas eu também não daria vida por vocês, talvez. A gente fala que daria, mas será que na hora do aperto daria? Daria. Então, qual é o bom pastor que vocês têm que seguir? Qual é a voz que vocês têm que seguir? A de Cristo. A da leitura particular e individual de vocês da palavra. Não é só de domingo que vive o crente, mas é de todo o pão que sai da boca de Deus, a palavra de Deus. É o pão que Ele oferece. Esse é suficiente para vocês. Esse é suficiente para mim. Quando as coisas começarem a cair, Cristo é suficiente. E se as coisas começarem a levantar, nele tem suficiência também. É nele. O governo desse rei prometido seria um reinado muito firme. Quer dizer que ele seria fiel ao que Deus prometeu, não fiel a Samuel. Jesus não tem que ser fiel a Samuel. Jesus salvou Samuel que tem que ser fiel a ele. Porque Jesus já prometeu. As promessas de Jesus não vão falhar. É como se a gente dissesse: Jesus, eu faço isso aqui, então o Senhor tem que abençoar. Jesus não tem compromisso com isso. Com as nossas vaidades, com as nossas prepotências. Ó Deus, eu dei o dízimo, agora o Senhor tem que me dar 100 vezes mais. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O Natal não anuncia isso. O Natal anuncia alguém que veio salvar vocês e pronto. Não importa se vai passar miséria ou se vai passar na riqueza. Não importa. Não tem a ver com isso. Os irmãos, olha a promessa maravilhosa de que Ele apacentaria as suas ovelhas. Apacentaria as suas ovelhas. Vocês querem algo melhor do que isso? Você pode confiar nessa verdade? Você acha que pode confiar nessa verdade? Sabe por que você pode? Porque essa verdade já se cumpriu. O Natal que foi pré-anunciado lá em Miqueias já se cumpriu. Jesus já pisou na terra. Jesus já nasceu. Já viveu o que vocês não conseguem viver. Já morreu no lugar de vocês. Os irmãos, do Natal anunciam que o preço já foi pago. O Natal anuncia que a luz já raiou, que as trevas já tiveram fim. É nisso que nós temos que confiar. Você confia? Você confia que em 2026 Jesus é suficiente para as tribulações que nós vamos passar? E nós vamos. Nós vamos. Você confia que Jesus é suficiente para sustentar o teu casamento por mais um ano? Que Jesus é suficiente para estar do teu lado mesmo quando todo mundo for embora em 2026? Você confia nisso? Confia que Ele é suficiente para perdoar todas as cargas de pecados que nós vamos acumular em 2026? Confia que o arrependimento que nós precisamos ter em 2026 não vai nos matar, mas vai nos curar. Confia nisso. Confia nisso, ou a gente confia em nós. A gente está fazendo planejamento, será para 2026 para ter mais trabalho, para chegar em 2026 zerada a conta? Não vai. Quanto mais ganha, mais gasta. Está confiando em pagar cursos e mais cursos para tentar salvar o casamento? Não vai, sem Jesus não vai. Se nós abraçarmos métodos para salvar essa igreja, sem Jesus não vai. O que sustenta, o que garante um 2026 próspero é Jesus. É só Jesus. Não tem outro caminho. Pode esquecer. Pode esquecer. Pode firmar mais compromissos com pessoas e tudo mais. Sem Jesus não vai avançar. Não vai avançar. Talvez você pense: mas eu estou trabalhando mais, agora eu estou ganhando mais. Mas está sem Cristo, sem tempo para orar, sem tempo para ler a Bíblia. Quem prometeu nessa vida dar tudo para vocês foi o diabo.
É o único na Escritura que promete: se vocês prostrados me adorarem, eu vou dar tudo para vocês. Então, cuidado para você receber tudo. Tudo que sempre sonhou, tudo que sempre desejou. Enquanto você recebe, você lê mais a Bíblia, se aproxima de Deus ou se afasta de Deus. Uma vez eu conversava com um rapaz que foi dar um curso lá na igreja. A gente emprestou tempo para eles dar um curso. E ele falou que era da Assembleia de Deus, já cresceu na Assembleia de Deus, mas Deus tinha dado uma promessa para ele que ele poderia se afastar por um tempo para ele montar 3 empresas para ele, e ele realmente montou, mas ele estava afastado por um tempo porque Deus permitiu. Eu falei: rapaz, eu acho que Deus vai fazer isso mesmo. E eu permiti que tu te afastasse dele para construir teu império. Eu contei para ele da parábola do homem que queria construir 3 celeiros. Graças a Deus esse rapaz tinha 3 empresas. Eu falei: o homem lá construiu 3 celeiros e Jesus veio cobrar dele. O que tu tem para me oferecer? Hoje eu vim buscar a tua alma. O que tu vai oferecer para mim? O que vocês vão ter para oferecer no final de 2026 para o Senhor Jesus? E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando como a Julie vai amar essa vida. Estou falando como a Noemi vai amar essa igreja. Como o seu Jânio nas viagens, ele vai arder em saudade por estar cultuando a Deus. Como? E tudo isso é coisa simples. Não tem a ver com suar, não tem a ver com se matar, não tem nada a ver, não tem a ver com ir para o Oriente Médio da vida do Senhor Jesus. Estou falando de coisa simples. Como nós vamos terminar nosso 2026? Amando mais a Deus ou frustrados de novo com a nossa vida religiosa? Como nós vamos terminar 2026, meus irmãos? Aproveita esse Natal. Como disse no começo do Natal, é uma época de recomeço. Aproveita o Natal. Analise sua vida e recomece. Recomece. E não espera virar o ano, não espera 1º de janeiro. Faça isso hoje. Faça isso hoje. Dobre seu joelho hoje. Não pense que você pagou já seu dia com o Senhor só por vir domingo aqui. Não, ainda tem a tarde inteira. Senta com a esposa, senta com os filhos, reconsidere a vida, reconsidere os planos. Aproveite o Natal, aproveite o dia do Natal para proclamar Jesus para a sua família. Aproveite o Natal, porque esse Jesus, e somente esse Jesus, pode dar o que o mundo mais anseia: paz. Só Ele pode dar. Só Ele pode dar. Todo mundo está gemendo por paz. Todo mundo quer paz no casamento, quer paz no trabalho, quer paz nos problemas. Todo mundo quer paz, quer mais paz do que dinheiro. E tem gente que acha que o dinheiro é que vai trazer a paz. O anseio por buscar riquezas é para ter paz. Só que esse texto que nós acabamos de ler diz que Jesus é a paz. Jesus é a paz encarnada. Jesus é a paz que excede todo entendimento. Jesus é a paz para essa ira que você sente, para essa raiva que você sente de tudo e de todos. Raiva da esposa, raiva do marido, raiva do cachorro que não vai de latir. Ele é a paz. Ele é a paz que o teu coração mais deseja. Ele é a paz que o teu casamento mais clama para ter. É Jesus. E não é fazer uma viagem de férias para tentar resgatar as coisas. Só dura a viagem de férias, volta para casa, está lá a casa bagunçada, está a criança gritando, correndo. Não muda. Não muda. É só Jesus. Ele é o alívio que as nossas dores precisam. É só Jesus. Sabe o que as tuas dívidas precisam? De Jesus. Precisam de Jesus. Antes de pensar em gastar, pense em Jesus. Se você pensar em Jesus, vai pensar na sua família, vai pensar na sua igreja, vai pensar em você mesmo. Meus irmãos,
É Ele, e é só Ele que pode acalmar seu coração que sofre por um 2026 que nem chegou. A gente já está ansioso por um ano que nem chegou, e só Ele pode acalmar. E Ele disse que ia fazer isso, porque Ele mesmo diz assim: portanto, eu lhes digo, não andem ansiosos pela sua vida, quanto ao que hão de comer, quanto ao que hão de beber, nem pelo seu corpo, quanto ao que hão de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Não valem vocês muito mais do que as aves? Por que você está tão preocupado? Por que os nossos anseios para 2026 só fazem a gente duvidar do caráter de Deus? A gente está sofrendo por um ano que ainda não existe. Não existe para nós. Mas sabe quem já está lá esperando nós? O Senhor Jesus, que excede o tempo e o espaço. Ele já está lá esperando vocês, com seus planos, com seus problemas, com as suas dívidas, com seus conflitos, com as suas dores. Ele já está lá esperando e dizendo: vem a mim. Está cansado, Leme? Vem, Jander. Vem, Samuel. Está cansado? Vem para 2026. Vem. Meus irmãos, para concluir, se as promessas de Miqueias trabalharam no coração daquele povo que estava com medo naquele tempo, imagina o que as promessas têm poder fazer no seu coração medroso. E essas promessas já se cumpriram. Isso tudo já aconteceu. O povo sabia pela boca do profeta que o sofrimento ia vir, mas que um dia ia ter refrigério. Deixa eu anunciar então da mãe de profeta: 2026 vai ter problema, viu? Vai ter muito problema. E ele não avisa, simplesmente ele chega e bate na porta. Quando bate na porta é que a gente fica ansioso. Fica igualzinho o povo de Judá. Quando o problema bateu na porta, eles ficaram desesperados. Meus irmãos, vocês não sabem o que vai vir depois do Natal. Vocês não sabem o que vai vir em 2026. Mas vocês têm a garantia de um rei presente. Vocês têm essa garantia de um rei que se faz presente. Meus irmãos, essa é a nossa expectativa. Sabe a que distância está esse Deus? Uma oração, Andressa. Uma oração de distância. É só clamar que Ele ouve. Ele ouve, Ele ouve, Senhor. Ele garantiu isso. Essa leitura das Escrituras é onde você vai ouvir a voz dele quando se sentir perdido. Ele está se sentindo perdido, lê a Bíblia. Júlio, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, Senhor. Luciano precisa da Bíblia. Nós somos o povo da palavra. Nós precisamos das Escrituras. Se o Júlio, quando estiver viajando, estiver se sentindo perdido, não ligue o GPS antes de ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Nós precisamos da Bíblia. O quanto? Desesperadamente. Para conduzir o coração da Marina e da Laura para Jesus, eu preciso da palavra do Senhor. Eu não preciso de vídeos no YouTube cantando musiquinha para elas. Mas preciso da palavra de Jesus e do Jesus da palavra. Meus irmãos, ainda que 2026 continue, mesmo depois desse sermão, 2026 ainda gere interrogações em vocês, algum tipo de anseio, não esqueçam do que eu acabei de falar. Jesus já está lá. Meus irmãos, Jesus não é apenas a esperança do Natal, mas é a suficiência para um ano que ainda nem chegou. Jesus é suficiente para a família de vocês, para a igreja que nós estamos, um ano que ainda nem chegou. O que vocês esperam de 2026?
Sabe, eu acho que a gente tem que fazer planos já profetizando que isso vai acontecer. Quando eu prego o Evangelho para alguém, eu já imagino ela vindo para a igreja. Quando eu falo de Jesus para alguém, eu já imagino ela aqui, cantando. Pode ser o mais perdido, o mais depravado. Eu já imagino ele vindo para cá. Já imagino. Imagine já essas coisas que você almeja para a igreja já acontecendo. Seus filhos já vindo e amando Jesus. A sua esposa amando mais Jesus. Seu marido amando mais Jesus. Imagine isso. E coloque isso tudo aos pés do Senhor. Faça isso. As profecias já aconteceram. Qual é o trabalho agora dessa briga? Descansar. Do você é descansar. É descansar. Beleza? Estou te convidando essa manhã para descansar. Diego, descansar. É isso que Jesus nos chama para fazer para 2026. Amém? Vamos orar e depois nós vamos cantar mais uma vez em referência ao nosso Natal. Nós vamos, pode se colocar de pé, nós vamos cantar.